Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre a atualização que a gente fez das empresas de transmissão, então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mande aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Então vamos lá. Eh, Esse relatório ele vai ser curto, o que eu tenho a falar vai ser bem resumido, mas ao mesmo tempo eu já adianto que ele talvez seja um pouco frustrante, porque é muito bom quando a gente faz um relatório grande, completo, e que você encontra ótimas oportunidades de compra, mas parte do nosso trabalho é também recomendar manter, né, eh, nem sempre existem pontos de compra muito claros, e a gente tem que ser honesto aí aos fundamentos da empresa, as estimativas e as premissas que a gente usa. Por que que eu estou falando isso tudo? Porque a gente não encontrou nenhuma a gente estava com manter em todas as recomendações, né, tanto em Transmissão Paulista, quanto em Alupar, quanto em Taesa. Então, isso talvez seja um pouco frustrante, né, porque, mais uma vez, é sempre bom trazer boas notícias, boas oportunidades mas infelizmente nem sempre isso é possível. Tá? Então, o que que a gente fez de um ano para o outro, né, dos números que a gente tinha antes para os números que a gente tinha agora? A gente essencialmente atualizou ali os números macro, mas também, colocou dentro do pacote de estimativas os projetos que as empresas adquiriram nos últimos 12 meses ou até um pouco mais. E na média, como a gente vem observando, as empresas estão sendo bem coerentes, né, no processo de investimento. Então, ela, digamos assim, gerou valor em todos os cases, né, quando você coloca isso nas estimativas, a gente encontra bons números, né. Então, aí o que a gente coloca aqui também de análise macro foi o seguinte, é algo que vocês já sabem para quem leu o relatório de início de cobertura, né. O que aconteceu aqui foi o seguinte, a empresa, tinha uma determinada estimativa de blocos a serem ofertados, esses blocos eles foram absorvidos. Quando chega o plano, decenal de energia elétrica de 2 anos atrás, o pipe de investimentos esperados ele era bem mais modesto, então quem leu nossos relatórios viu que a gente imaginava que as empresas iam ser muito mais generosas no que diz respeito a pagamentos de dividendos, afinal de contas, a maior parte dos blocos a serem oferecidos futuramente já tinham sido absorvidos, até o momento que quando chega o último plano decenal, elas na realidade esse plano de investimentos foi revisto para cima, né. Aí aqui ao longo do documento eu mostro, o porquê que ele foi revisto para cima, mas essencialmente, diz respeito à interconexão, da região sul e sudeste, que é o grande centro consumidor de energia do Brasil, em relação à região nordeste, que é o grande polo produtor de energia do Brasil, principalmente de fontes eólicas, né. E quem conhece ali o litoral do Ceará, com certeza já viu uma série o litoral não só do Ceará, mas dos demais estados do Nordeste, já viu ali uma série de cataventos de energia eólica. Eu já tive a oportunidade de ir lá, é muito bonito, muito interessante, é muito interessante ver isso com seus próprios olhos, né. Então, eu peço para que vocês dêem uma lida aqui no que eu estou falando. E uma outra coisa que tem me chamado a atenção é o seguinte, quem me acompanha há mais tempo sabe que, as empresas de concessão, eles são proxies dos títulos de longo prazo, né. Então essa aqui é a yield, que eu dei uma roubadinha dos documentos do Vilegas, né, e que mostrando que os juros reais oferecidos pelas NTN longas, eles estão acima de 6%. E qual é a implicação que a gente encontra, não só no valuation das empresas, mas de que quando a gente observa os leilões, eles aparentemente, eles estão ficando os deságios oferecidos, a competição oferecida, ele está ficando um pouco mais modesto. Se antes a gente observava deságios de até 60%, atualmente a gente está vendo aqui que os deságios eles estão na mínima histórica, né, de pelo menos 5 anos. E o que que eu quero te dizer com isso? Ainda que esses deságios o que eu quero dizer é o seguinte, esses deságios menores, à medida que as taxas de juros normalizarem, como já aconteceu no passado e se Deus quiser vai acontecer no futuro breve, eh, isso se transforma numa grande oportunidade de longo prazo, porque se hoje as coisas estão difíceis, taxa de juros, incerteza, etcétera, quando as coisas viram, isso se transforma numa grande alavanca de valor
para as empresas de transmissão. Então você já deve ter ouvido aqui falar uma série de vezes sobre, tem que comprar na Baixa, tem que comprar quando, ao som dos canhões, etcétera. Então quando acontece esses leilões de transmissão, em momentos como esse, eh, isso se transforma em boas oportunidades de longo prazo, porque esses deságios aqui, que refletem o que está acontecendo hoje, ele lá na frente vai se transformar num projeto com uma taxa de retorno muito interessante. O que eu acabei não colocando aqui nesse documento foi, por exemplo, quando a gente pega o gráfico de preço, da Taesa ou da Alupar, ou da própria Isacetep, há 5, 6 anos atrás, vocês vão ver que elas performaram, as ações subiram pra caramba. Subiram pra caramba por quê? Porque a partir de 2016, eles abocanharam uma série de lotes, e à medida que a gente já está em 2024, ali 2016, 2017, 2018, quando a gente chega agora em 2024 e esses projetos já foram entregues, poxa, isso gerou muito valor, né. Então assim, tratar empresas de transmissão como se fosse uma renda fixa, é um erro, né, achar que elas não podem multiplicar de valor. Não, elas multiplicam de valor, elas pagam dividendo, você só tem que ter o entendimento que, no curto prazo isso gera um fluxo de investimentos e não necessariamente um fluxo de pagamento de dividendos, tá. Então é importante ter esse entendimento para a geração de valor de longo prazo, das empresas. Então acho que essa tabela aqui eu tentei, né, mostrar mais ou menos isso, ó. Olha aqui os gráficos históricos, os deságios históricos dos leilões de transmissão, e quando a gente olha as ROCs oferecidas, a gente vê que ela está subindo, né, desde 2020 até 2028, os retornos regulatórios ali do cálculo das RAPs esperadas, elas estão subindo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: mais uma vez, isso aqui representa uma boa oportunidade de longo prazo para as empresas, que atuam no setor, né, que é o caso, enfim, das 3 aqui que a gente tem cobertura. Então a Lupar, a gente segue com a recomendação de manter, vocês vão estranhar o preço-alvo ser idêntico ao nosso último preço-alvo, mesmo tendo entrado novos projetos, mas é explicando, que eu até coloco aqui, né, que houve uma bonificação. Então sempre que tem uma bonificação de ações, isso acaba diluindo, né, um pouco o preço de tela, mas no geral os projetos adquiridos foram muito bons. A empresa não tem o dividendo mais agressivo, né, no setor, mas como eu comentei, ela sempre reinveste uma boa parte do seu lucro, por isso que ela acaba não sendo tão agressiva no que diz respeito de pagamento de dividendos, tá. Apesar de a gente ter manter para ela, é a que eu considero mais barata no relativo, tá, é onde a gente viu aí uma taxa interna de retorno mais interessante, até dava para ter dado compra, assim, para o papel, mas eu preferi esperar um ponto de entrada mais interessante, tá. Mas no geral segue sendo a minha preferida no setor. Quem quiser depois degustar aqui os números, tem aqui as tabelas, os múltiplos, os valuation, então por favor, dê uma olhada. Aqui os nível de capex, exposição de IGPM, etcétera. Isacetep, como vocês sabem bem, é uma empresa que está passando por uma fase de investimentos bem pesada, então, inclusive, eu coloquei aqui o vídeo na conversa que nós tivemos com o CEO, CFO, e sem a menor sombra de dúvidas, ele sabe muito mais da empresa do que eu. Então, assim, por favor, assista esse podcast, tem muita informação interessante, mas o que eu posso, resumir, muito brevemente, é uma empresa que está entrando numa fase de investimentos muito pesada, tá, então, assim, o endividamento deve ficar ali acima das 3 vezes dívida líquida EBITDA, deve pagar um dividendo razoável, porém, com menos espaço para, pagamentos de dividendos extraordinários, coisas do tipo. Então isso tudo foi discutido aqui na conversa que a gente teve com o CEO, o CFO, então por favor dê uma lida que com certeza, foi um bate-papo muito enriquecedor. E aqui em relação à Taesa, eu continuo achando que é uma empresa que é muito interessante, minha vida seria bem mais fácil se ela estivesse mais barata. Ela tem o dividend yield mais agressivo do setor, mas ao mesmo tempo ela que tem o menor prazo médio de concessão de toda a indústria, e por pagar tanto dividendo, acho que o mercado acaba dando um prêmio para ela que no final do dia eu acabo achando, não acho tão interessante. Então, apesar de ser um case muito redondinho, minha vida ia ser bem mais fácil se ela fosse mais barata, o que eu infelizmente acabo não achando, tá. Então, assim, ela é o terceiro nome que eu, do ranking de preferências que eu tenho em relação às empresas de transmissão. Como eu comentei, eu consigo enxergar mais valor na Alupar em relação às demais. Então é isso, eu acho que eu acabei me estendendo um pouco. Espero que vocês leiam, espero que vocês gostem e até a próxima.